Vamos ao Senhor porque o Senhor tem sido fiel para conosco e nós queremos bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Nessa manhã, quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, da palavra do Senhor. Como estamos em semana de celebrarmos o aniversário da igreja, nós queremos pensar em igreja nessa manhã. Queremos pensar na igreja como corpo de Cristo. Por isso estaremos lendo o versículo 12 ao versículo 31. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 31. Nós não paramos, irmãos, nós não desistimos de continuar a série que nós iniciamos dias atrás, de ideologias que afrontam a Bíblia Sagrada, tá ok? Por questões aí de datas e de programações, nós não demos sequência, tá? Mas no mês de maio, se Deus quiser, nós daremos sequência a esta temática, porque é um propósito que Deus colocou no nosso coração e precisamos assim o fazer, e nós vamos fazer em nome de Jesus, amém? Então, apenas informando a igreja acerca dessa questão, para que a gente deixe os irmãos tranquilos quanto a isso, amém? 1 Coríntios 12, de 12 a 31, encontraram aí? Amém? A palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós o vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, aqui estamos diante da Tua palavra.
E queremos pedir que o Senhor possa nos instruir, como igreja, aquilo que o Senhor tem para nós, nesta manhã e para a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. A missão da igreja como corpo de Cristo. Bom, esse texto é um texto clássico, é um texto que nós conhecemos, já ouvimos tantas e tantas pregações, porém sempre é bom nós retornarmos à palavra para que ela possa continuar a nos instruir, para que a palavra ela possa continuar sendo aquela que vai nos orientar. Interessante que quando nós olhamos para essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é uma carta orientativa, é uma carta em que mostra muitos momentos de exortações, muitos momentos de correções, muitos momentos de várias questões que estavam destoando dentro daquela comunidade de fé. A igreja de Corinto, ela estava dividida. A igreja de Corinto, ela vivia uma competição orgulhosa dos seus dons espirituais. Quando você olhar para o livro de Corinto, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo um orgulho por causa dos dons espirituais, e esse orgulho estava provocando uma competição no meio da igreja. Alguns se achavam mais importantes do que os outros por causa dos dons que eles haviam recebido, e eles começaram a colocar hierarquia dentro dos dons, como se alguns fossem mais importantes do que os outros, e com isso, aqueles que tinham um determinado dom, era achado mais importante do que o outro, e um era desprezado, o outro era colocado de lado. Então, Paulo ensina aqui com essa carta, que a igreja não é um palco de protagonismo, mas um corpo onde todos dependem uns dos outros. Por isso o exemplo do corpo, onde ele vai trazer cada membro aqui, e trazendo a importância de cada membro para o corpo de Cristo. Irmãos, como essa carta ela é atual, como essa carta ela é importante e imprescindível para nós nos dias de hoje, porque nós vivemos uma época midiática, uma época onde tudo é instagramável, tudo é pensado em redes sociais. Nós estamos aqui e estamos indo para a internet nesse exato momento ali, junto com a irmã Amanda e outras mais da equipe que estão colocando aí. Então a gente pensa na roupa que a gente vai vestir, a gente pensa no posicionamento que nós vamos estar, nós pensamos em cada detalhe. E isso se torna muito perigoso quando nós permitimos com que essas questões dominem o nosso coração. Para que nós possamos assim, muitas das vezes, para que nós não possamos muitas vezes nos achar mais importantes do que os outros. E isso é muito perigoso no seio da igreja, porque é uma tendência muito grande, principalmente nessa época onde nós nos encontramos, onde algumas pessoas que assumem algumas funções, podem ser tendenciosas a pensar ou achar, outras pessoas a pensar e achar que ela é mais importante do que outras. Ou achar que algumas funções, aqueles que estão aqui, tocando, cantando, olha só como que esse irmão do piano manuseia numa habilidade esse piano, e eu não sei fazer isso, Senhor. Não é assim que muitas vezes acontece? E a gente começa a trazer isso para o nosso meio. O que Paulo está trazendo aqui, corrigindo aquela carta, dizendo o seguinte: olha, todos são extremamente importantes e necessários para o reino do Senhor Jesus. Não importa se ele recebe uma posição de maior destaque no corpo, ou se ele não recebe uma posição de destaque alguma no corpo, porém, todos são extremamente essenciais e necessários para o bom funcionamento do corpo. Não é assim que acontece, irmãos? Ele traz essa metáfora, ele traz aqui apresentando o corpo, né? Quem lembra do apêndice, irmãos?
Está lembrando aí do apêndice? Agora inflama o apêndice aí, você vai até descobrir que você tem apêndice. A famosa apendicite. Rapidinho você vai aprender o que é, onde que ele está, e está lá para isso. Você vai no médico, para que serve isso, doutor? Só para inflamar, para poder você passar por essa cirurgia aqui. Mas vai inflamar o apêndice, você vê que dor terrível, aqueles que já passaram aqui. Tem alguém que já passou por isso? Olha só, tem alguns irmãos que já passaram por isso, e tem que fazer cirurgia e correr para poder, é uma dor terrível que é relatada por aqueles que passam por isso, mas ninguém nem lembra que tem isso, mas está lá no corpo, Deus criou com a sua função. Assim é na igreja, irmãos, todos somos extremamente essenciais. Quando nós estamos às vésperas de completar 54 anos, eu quero trazer isso à sua memória através da palavra de Deus nessa manhã. Você é extremamente importante no reino do Senhor, neste lugar. Não imagine que você, pelo fato de não ocupar talvez uma posição de liderança, uma posição de um cargo, uma função, de não talvez estar aqui tocando, louvando o Senhor com habilidades instrumentais e tudo mais, que você não é importante. Não, você é extremamente essencial para o reino do Senhor neste lugar. Você é importante. O Senhor Jesus pagou o mesmo preço na cruz do Calvário por aquele que canta e toca aqui, e por você também, que talvez não tenha essas habilidades de estar aqui, mas você tem dons que Deus te confiou para conduzir pessoas a Cristo. Por isso a missão da igreja como corpo de Cristo precisa sim consistir em viver em unidade. Nós precisamos, assim, Paulo está trazendo aqui, e ele vai trazer no versículo 12, 13 e 14, dizendo, assim como um corpo é uma só unidade, tem muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, pois todos somos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, porque também um corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Precisamos viver em unidade. Cada um sim, tem a sua característica, tem a sua personalidade, tem o seu jeitinho particular de ser, e Deus te fez e te criou exatamente dessa maneira, porque é assim que Ele quer te usar no reino dEle neste lugar. É dessa maneira. Deus não errou, meu irmão. Deus não errou quando Ele fez você dessa maneira. Talvez você mais quietinho, mais caladinho, mais no seu jeito, mas é desse jeito que Deus quer te usar para a glória do nome dEle, amém? Você é extremamente importante para o reino de Deus. Deus fez você dessa maneira. Nós precisamos entender que a unidade é algo imprescindível no reino do Senhor Jesus. Quantas divisões por motivos fúteis e mesquinhos muitas igrejas nós passaram no passado, que quando nós olhamos para trás, a gente fala assim, Senhor, misericórdia, foi por causa disso que aconteceu essa ruptura, essa divisão, essa dissensão no meio da igreja. Irmão, não permitamos com que o orgulho, a vaidade venha causar separação em nosso meio. O Senhor Jesus em Mateus 12, 25, Ele, conhecendo os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós precisamos lutar para viver em unidade. Nós precisamos, nós não podemos permitir que membros do corpo fiquem guerreando um contra o outro, brigando um contra o outro, porque quando assim acontece, irmãos, aí é um câncer, e aí é onde células começam a guerrear contra outras células, e não vai dar certo, o corpo vai ficar doente, e tende, se não houver misericórdia do Senhor, ali, operando, a levar até mesmo à falência. Lutemos para viver em unidade, pois essa é uma missão da igreja como corpo de Cristo. Entenda o seguinte, a igreja só cumpre a sua missão quando decide ser um corpo
e não um campo de batalha. A igreja só cumpre a sua missão quando ela decide ser um corpo e não um campo de batalha. Guarde isso no coração. Nós não estamos guerreando uns contra os outros aqui, irmãos. Nós somos um corpo de Cristo. Todos nós estamos no mesmo barco. E o comandante é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A missão da igreja como corpo de Cristo, além de viver em unidade, consiste em termos compaixão dos outros. O versículo 26 e 27, ele diz o seguinte: se um membro sofre, todos os outros sofrem com eles. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Precisamos ter compaixão uns dos outros. Aquela mesma compaixão de Jesus, em Marcos capítulo 9, 36, quando diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vivemos um tempo também, irmãos, de muita insensibilidade, infelizmente, dentro de nossas igrejas. Vivemos um tempo muito insensível. A dor só é dor quando é comigo. Quando é com o meu irmão, não é dor para mim. Ah, é com ele, se não é nada. É muito fraco. Já passei por coisa muito pior. Está chorando e reclamando por isso? Não sabe você o que eu já passei. Como se competir desgraça resolvesse alguma coisa, não é mesmo? Eu falei que certa vez que tem pessoas que são especialistas em competir desgraça. A pessoa conta um sofrimento, ao invés de receber uma palavra de consolo, uma palavra de alívio, o que vai receber é uma desgraça maior. Ah, você não sabe o que eu já passei. É isso aqui? Espera aí que eu vou te contar, como se ela ouvisse uma desgraça maior fosse resolver o problema dela, fosse aliviar a dor que ela está sofrendo. Não, irmão, não vai, não vai. Aquilo que talvez não doe você, está doendo muito na vida da outra pessoa, e se está doendo na vida do meu irmão, precisa doer em mim. Eu preciso sentir a dor do meu irmão, eu preciso me compadecer do meu irmão, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Não é assim que acontece? Vou voltar no exemplo aqui, o apêndice. Ninguém lembra dele, nem sabe que existe. Na hora que ele inflama, irmãos, o corpo todo sente. É suor, é cabeça que dói, é febre que dá, e é um monte de coisa que acontece. O corpo todo vai sentir. O corpo todo sente. Assim é, irmãos, na igreja. O contrário também precisa acontecer, irmãos. Se um membro se alegra, está feliz, os demais membros também precisam se alegrar e ficar felizes. A conquista do meu irmão também é a minha conquista. A gente precisa acabar, irmãos, e derrotar o sentimento de inveja que existe muitas vezes no seio da igreja. O meu irmão é promovido, conquista algo, ele vai lá, sobe o cargo na função dele estar. Ao invés de você se alegrar e regozijar com ele, você vai para o quarto e fala: Senhor, misericórdia, Senhor, eu estou trabalhando e tal. O irmão chegou ontem, já está lá no cargo, lá acima, e eu estou aqui já tem tantos anos e não consigo. Em vez de você se alegrar com a conquista dele, você está reclamando. Não, irmãos, se alegra. O irmão prosperou, o irmão conquistou uma bênção e tal, alegre-se com ele, porque a alegria do nosso irmão precisa ser a nossa alegria. A vitória do meu irmão também é a minha vitória. Ah, ele venceu uma enfermidade, glória a Deus por isso. O filho estava numa situação desesperançosa e Deus deu a vitória, glória a Deus por isso, mesmo que o meu não tenha tido a mesma sorte. É assim, irmãos. Parece ser duro, mas não é duro, é a realidade. Eu preciso chorar, mas eu preciso me alegrar também. A palavra de Deus diz, Romanos 12, 13 a 15, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Compadeçamos do nosso irmão. Por fim,
A missão da igreja como corpo de Cristo consiste em exercer os dons baseados no amor. Agora, do versículo 28 ao versículo 31, nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver agora a respeito dos dons espirituais. Porque os dons espirituais estão exatamente aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, está também em Romanos capítulo 12, e está também em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Se você for estudar e buscar acerca de dons espirituais na Bíblia Sagrada, esses são os 3 textos bíblicos, ou as 3 passagens bíblicas em que são encontrados os dons espirituais. É aqui que é tratado, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, 11 e 12. Tá? Fora disso, é invencionice humana. Você quer saber onde estão, quais são e o que são os dons espirituais, estão nesses 3 textos das Sagradas Escrituras, tá? E ele vai mostrar para nós aqui agora, falando exatamente, tratando, lembra do início da mensagem aqui? Paulo está tratando uma igreja que está em divisão, orgulhosa, dissensão por causa dos dons espirituais. 1 Coríntios, tudo é falando sobre isso, tá? A carta aos Coríntios é falando sobre isso, tá? Então ele traz o exemplo aqui da igreja como corpo de Cristo, vários membros, todos eles são importantes. Ok? Até então aqui, mostrando a importância de ficar em unidade, sentir compaixão dos outros, tal, se colocar no lugar do outro. Agora ele fecha o capítulo 12, antes de entrar no capítulo 13, trazendo acerca dos dons espirituais, ou seja, agora ele vai tratar a situação que estava provocando a dissensão, e já fazendo ponte com o capítulo 13. Então ele mostra agora a respeito dos dons, mostra que nem todos têm os mesmos dons, cada um tem, e o Espírito Santo distribui a cada um conforme ele quer. Nós vamos observar isso também em Romanos capítulo 12, então não adianta você jejuar, orar, buscar, virar a noite no monte, isso e aquilo, se o Espírito Santo não tiver para você, ele não vai te dar, irmãos. Não adianta, porque ele distribui a cada um conforme ele quer, e ponto final. Não discutamos com a palavra e com o Espírito Santo de Deus, é o que está escrito. Então, se ele deu, irmãos, porque há pessoas que acreditam que ela vai conseguir algum dom, porque ela quer, ela está buscando, não vai, irmãos. Quem conhece a igreja é o dono da igreja, ele sabe, ele criou, então ele sabe onde está cada um, e onde vai distribuir cada um, porque esses dons têm um objetivo específico, aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, porém tem que ser exercido dentro de uma premissa, e a premissa está aqui no capítulo 13, que é a premissa do amor. Então ele traz aqui agora os dons, e no finalzinho diz, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. E aí o capítulo 13 todinho ele vai falar sobre amor, e vai dizer, olha, não adianta nada você fazer isso tudo aí, mas se você não tiver amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos e tudo mais, ainda que eu praticasse todos esses dons espirituais aí, mas se eu não tivesse amor, de nada me valeria. Olha só como que olhar para o contexto ajuda-nos a entender o que o Senhor está ensinando aqui, tá? Apesar de que a gente usa muitas vezes o 1 Coríntios 13 em casamento, em encontros de casais e tal, ele não tem nada a ver com isso. Pode ser usado? Pode, mas o que ele está trazendo aqui, na verdade, é o exercer os dons que Deus nos deu, baseado no amor de Cristo para a sua igreja. É isso que ele está ensinando para nós aqui. Acima de tudo, o amor que ele tem por nós. O dom que não conduz pessoas a Cristo se transforma apenas em vaidade espiritual. O dom que não conduz pessoas a Cristo se torna apenas em vaidade espiritual. O dom que Deus te deu precisa conduzir pessoas a Cristo. Essa é a missão que o Senhor tem para nós. E precisamos fechar essa palavra aqui, entendendo que, acima de tudo, Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo que Ele usa para cumprir a sua missão aqui nessa terra. E a missão da igreja é continuar a obra de Cristo nesse mundo. Efésios 4, 15 e 16, fecha a palavra dizendo, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele,
o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos a missão que Ele confiou a nós, como igreja, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Deus, quando nessa manhã o Senhor traz essa palavra ao nosso coração. Quando nós estamos, ó Deus, iniciando essa semana de celebração ao Senhor, pelos 54 anos da Pibilá, que nós não possamos jamais esquecer, ó Deus, a nossa missão. Que nós não possamos jamais, ó Deus, esquecer aquilo que o Senhor a nós confiou. E por isso o Senhor nos dotou, ó Deus, dons, para que, ó Deus, assim possamos cumprir essa missão que o Senhor a nós confiou de conduzir pessoas a Cristo. Mas Deus, venhamos pedir, ó Deus, ao Senhor nesse momento, nós queremos te pedir, ó Deus, tire de nós toda vaidade, todo orgulho, tudo aquilo que porventura possa subir ao nosso coração e nos impedir, ó Pai, de vivermos como membros do corpo do Senhor de maneira digna, Pai. Que nós possamos viver em unidade, que nós possamos, ó Deus, sentir compaixão uns dos outros, e que nós possamos, ó Deus, exercer os nossos dons baseados no amor às almas perdidas, no amor de Cristo que nos salvou, ó Pai, para que assim, como igreja, possamos cumprir a missão que o Senhor a nós confiou. Deus nos leve a viver isso, e que todos, ó Pai, que estão aqui nessa manhã, e que fazem parte dessa igreja, Pai, possam entender que são essenciais e são importantes na obra e no reino do Senhor neste lugar. Tire todo o sentimento, ó Deus, em que porventura exista nos corações de querer dizer que não são importantes, que não têm validade, que não têm função alguma. Sim, Pai, são extremamente essenciais. O Senhor formou cada um na sua característica, Deus, do seu jeitinho. Mas é dessa forma que o Senhor quer usar, ó Deus, para levar pessoas a conhecerem a Jesus, o nosso Salvador. Então nos abençoe e nos conduza nesse propósito do Senhor para nós como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias damos ao Senhor Jesus. Amém? Glória.